download de vídeos. Para você assistir produto no avião, teste por 1 mês grátis. Vou fechar aqui. Então, vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui Renato Fonseca. Hoje vamos falar sobre acumulação, tá? Já foi falado um pouquinho sobre isso na primeira fase, agora na segunda fase a gente vai falar um pouco mais tecnicamente, vamos dizer assim. Eu já expliquei no alto e agora eu vou falar mais tecnicamente, tá? A acumulação, ela tem um efeito parecido que se chama distribuição, e aí basicamente é o sentido, tá? Que vai mudar, mas a análise, tudo é a mesma coisa, não tem muita diferença. Pedir para o pessoal assim que entra verificar se o áudio está fechado, para deixar o áudio fechado, se precisar. Abre o áudio, faz a pergunta e aí pode me chamar, pode falar e eu respondo, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pessoal, por favor, o áudio. Vamos lá, tá? Então, o que seria a acumulação, o que seria a distribuição? Basicamente a mesma coisa, tá? A gente sabe que o mercado ele vive de altos e baixos. As tendências são altos e baixos que vão se superando. Então, se eu tenho uma tendência de alta, né, é uma sequência de topos e fundos com rompimento de topos. Se eu tenho uma tendência de baixa, é uma sequência de topos e fundos com rompimento de fundos. Isso a gente falou. Então, em uma tendência, eu tenho topos e fundos. Deixa eu tentar fazer aqui. Primeiro, deixa eu parar esse gráfico, senão ele vai se mexer aqui e a gente vai perder. Só um momentinho. Beleza. Então, nós teríamos aqui, ó, vamos lá, aqui, né? Vou tentar dar um zoom nessa parte aqui. Beleza, aqui, né? Então, nós temos aqui, caramba, eu mandei essa porcaria parar. Pera aí, pessoal, rapidinho. Não rola automático, marquei errado. Vamos lá. Aqui, beleza, exatamente isso que eu quero. Você vai tomar farinha, vai tomar Pessoal, o som, por favor, pessoal. vai. Vamos lá. Então, a gente sabe que o mercado é feito de topos e fundos, de altos e baixos, né? E às vezes rompimento, uma tendência de baixa são topos e fundos com rompimentos de fundos, uma tendência de alto, topos e fundos com rompimento de topos. Então, a gente sabe, se a gente observar aqui, que eu tenho, deixa eu só aumentar aqui a espessura, eu tenho aqui rompimentos de fundos, ó, topos e fundos com rompimento de fundos, certo? E eles, às vezes, obedecem o mesmo padrão, uma mesma amplitude. A gente vê que ele ó, desce bastante, sobe pouco, desce bastante, sobe pouco, desce bastante, sobe pouco. Desceu bastante, subiu pouco, tá? E num dado momento, ele começa a mudar a tendência, ó. Desceu bastante, já subiu relativamente bastante, beleza? Já desceu pouco, já subiu mais. Então, a gente começa a perceber que o mercado ele não muda de tendência de uma hora para outra, assim, repentinamente, tá? Na maioria das vezes, ele faz essa tendência de mudança gradual, aos poucos, tá? Então, teve um carinha lá muito inteligente chamado Wyckoff, tá? Que ele criou uma teoria, tá? Que basicamente fala sobre distribuição e fala sobre acumulação, tá? Então, basicamente, a acumulação e distribuição seria o quê? Ele entende que o mercado ele vai perdendo força com o tempo, tá? Então, imagine, eu já expliquei mais ou menos isso de uma forma meio que filosófica, né? Mas vamos lá, tá? Tô descendo uma ladeira, tá? E eu vou cansando as minhas pernas, beleza? Então, chega num ponto onde eu preciso reduzir a passada, senão eu vou ter uma contusão, eu vou cair, eu vou me machucar, beleza? Então, nesse momento onde a gente precisa descansar e acumular forças, tá? A gente tende a não mudar muito de situação.
Então, a gente começa a perceber que no mercado ele fez uma força de baixa muito grande. Quando ele perdeu a força de baixa, viu que estava fraco, viu que estava desacreditado, tá? Ele entrou numa tendência de acumulação. Então, ele entrou numa tendência onde, por um certo momento, não houve mudança, ó, tá? Não houve mudança nesse período, tá? Até que ele adquirisse forças, tá? Para conseguir mudar de tendência, beleza? E geralmente, o que que ele faz? Ele tenta, né, forçar para o mesmo sentido, tá? Só que por conta do que aconteceu, vou marcar aqui amarelo, por conta do que aconteceu, tá? Ele perde credibilidade e ele tende a ter uma reversão. Ele reverte, tá? De sentido, tá? O que que aconteceu aqui, tá? É a chamada acumulação, tá? Então, eu tive uma tendência de baixa muito forte, ela perdeu a força. No momento que ela perdeu a força, ele, ó, até tentou uma tendência de alta, não conseguiu, tá? Porque ainda havia uma força. Então, digamos que a gente vai trabalhar com forças. Vou botar aqui, forças de baixa. Eu tenho aqui, ó, nesse momento, eu tenho força de baixa aqui, ó, operando aqui. Força de baixa muito forte. E eu tenho pouquíssimas forças de alta, tá? Onde eu teria força de alta? Onde geralmente ocorreu uma alta. Então, eu vou ter um pouquinho de força de alta aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, tá? Só que a força de baixo, ela acaba sendo muito maior, então ela acaba impulsionando o valor para baixo, tá? Falando em termos de mercado, né? Existem mais vendedores do que compradores, tá? E aí acontece isso, o preço tende a baixar. Tem uma oferta muito grande, uma procura não muito grande, a tendência do preço é que o preço desça, beleza? Só que chega um momento em que o pessoal fala, não, esse preço ele está muito barato, está barato demais, então não compensa eu negociar, tá? E aí o que que acontece? O pessoal para de acreditar, porque fala que já perdeu muito, vamos dizer assim, a cabeça dele está pensando que já perdeu muito, tá? E esse pessoal que está começando a tentar fazer uma compra desde aqui de cima, percebe que está um preço muito agradável, um preço muito legal para ele poder fazer a compra, e ele vai começar a fazer a compra, tá? Então começa a gerar forças de alta, certo? Com mais intensidade, tá? E forças de baixa com menos intensidade, tá? Só que chega num momento em que essa situação fica indefinida, vamos dizer assim, fica volátil. Por quê? Porque chega um momento, um valor, um preço, como vocês possam entender, que vai começar a gerar dúvida. Então, vai ter gente que vai opinar para baixa, mas vai ter gente que vai opinar para alta. Ó, beleza? E eles ficam nesse impasse, vai ser alta, vai ser baixa, não sei. Muita gente, pela desconfiança, acaba não opinando, tá? Pode ser que, em algum momento, tá? Ele tenha realmente até uma força maior, tá? Porém, o que acontece? A tendência é que esse pessoal que já, digamos, opinou demais, já entrou demais, já operou demais no sistema, que é o pessoal que estava investindo para baixo, eles perdem a credibilidade. Eles falam, não, já operei demais, já fiz o meu dinheiro, já atingi o meu stop loss, já atingi o meu stop win, ele sai da negociação. E aí é a vez do pessoal de alta, dos compradores, iniciarem o trabalho dele. Beleza? Que tende também, ó, a dar uma lateralizada, tá? E aí, dependendo do que possa acontecer com a reação do pessoal de alta, tá? Ele pode gerar de novo uma acumulação, tá bom? O que seria a acumulação? A acumulação é um momento em que o preço está aguardando uma força para se modificar, o ativo está aguardando uma força, tá? Para se reverter, beleza? A acumulação, ela vem sempre de alta para baixa, tá? E quando você sai da acumulação, a tendência é que você opere para alta, beleza? Sempre para alta, beleza? Por que isso? Tem uma razão de ser, tá? O que que acontece? Vamos lá, tá? Ah, digamos que você tem um cartão de crédito, beleza?
E o banco, ele vai te proporcionar lá uma série de benefícios. Entre esses benefícios, ele vai beneficiar você com cheque especial, parcelamento de cartão, de prestações, etc. Só que para isso, o que que ele faz? Ele gera uns juros, beleza? Por que que ele vai gerar juros? Para que ele obtenha um lucro. Então, a acumulação é como se fosse um momento em que está acontecendo uma perda, tá? Ou seja, está se juntando juros. Eu estou perdendo, perdendo, perdendo e estou acumulando juros por conta dessa perda. Por quê? Digamos que eu precise pegar um financiamento, alguma coisa com alguém. Então, eu estou abrindo créditos, eu estou começando a dever para alguém, beleza? E por que que eu faço isso? Para aguardar um certo momento e depois obter o lucro, ter uma alta, tá? Trabalhar com esse valor que eu peguei de empréstimo, digamos assim, tá? Para que eu obtenha um lucro. Show? Então, no momento da acumulação, eu perco, ou vamos dizer que o ativo ele perde valor, ele para, ele descansa e fica ali, né, no momento onde o pessoal está meio que desacreditado, o mercado está mais volátil, né, ele não tem uma continuidade muito grande, tá? E depois a tendência dele é que ele comece a se valorizar novamente, beleza? De acumulação seria uma perda, opa, uma perda momentânea, seguida de um momento onde você não tem uma evolução, finalizando no lucro, beleza? Exatamente esse movimento. Então, como que a gente vai trabalhar analisando? A gente vai ver que houve uma descida muito grande e vai ver que a movimentação se lateralizou. Movimentação lateralizada não é nem o operacional da gente, como a gente sempre fala. Então, a gente não vai nem operar. Quando eu vou saber, tá, que chegou o momento certo de eu operar, eu vou perceber que o ativo ele tenta voltar para a antiga tendência de baixa, porém ele não reage, ele não desce, ele perde valor. E aí o que que aconteceu? Aqui, aonde ele perdeu o valor, a gente percebeu nessa vela aqui, ó, tá? Essa vela aqui foi o momento que a gente percebeu que ele fez uma operacional para a vela de negação barra força, tá? Provavelmente a movimentação foi favorável. A gente já tem a confluência de que houve, né, a tendência de baixa, houve a lateralização ou a acumulação nesse caso, e houve uma tendência de baixa, de continuidade da tendência anterior, que não foi realizada. Obtive aqui a minha vela de força, e aí o operacional de vela de força fala o quê? Que eu opero em continuidade para a próxima vela. E aí, nessa vela, exatamente nessa velinha aqui, ó, deixa eu tentar botar ela mais direitinho, eu opero, compra em continuidade. Beleza? Opa, continuidade. Show? Nessa vela operei compra e continuidade, pode ser que tenha uma tendência de alta por um certo tempo, beleza? O que que aconteceu aqui, ó? Ele também acabou não rompendo, não rompeu, voltou para a acumulação. Então, vou ter uma próxima acumulação aqui? Não, não vou ter uma próxima acumulação aqui. O que está acontecendo aqui? Peraí, linha. Por que que eu não vou ter a próxima acumulação? Porque a gente não saiu do índice ainda, tá? Ó, ele continua perdendo força. Então, é como se eu tivesse uma esticada. E aí, onde eu tenho uma outra chance muito grande de começar a operar a continuidade, no momento em que eu vejo que houve uma tendência de alta. Beleza? E aí, vou precisar apagar aqui. Opa, o que que eu fiz? Movimentei. Peraí, deixa eu só tentar acertar de novo isso aqui, onde eu estava. Aqui. Foi isso, né? Isso. Foi aqui? Caramba, hein? Aqui, né?
aqui. Caraca, mexeu tudo. Essa vela verde, ela tá nessa bolinha verde aí, ó. Essa vela verde comprida aí. Essa aí. Isso, lembrei. Aqui, só que ele mexeu o Aí, tamanho. aí. Bom, ficou um pouquinho torto, mas dá para entender. Vamos lá. Sem querer, desculpa, pessoal. Então, ó, deixa eu apagar isso aqui, porque eu preciso mostrar para vocês que outra oportunidade aparece para operar em continuidade, ó, quando há o rompimento de toda essa taxa. Então, ó, a partir desse momento aqui que houve um rompimento, eu tive uma entrada para alta, acabou nem favorecendo, né? Mas é o momento em que pode ser criada uma nova acumulação. Então, aqui, ó, ele perdeu força de alta também. Houve essa tendência de alta que saiu daqui da vela de baixo até essa vela aqui, tá? E aí perdeu força, iniciando uma nova acumulação, beleza? Ela vai tentar uma alta, ó, tentou uma alta, beleza? E aí o que vai acontecer agora, ó? Vai desconfigurar um pouquinho mais, ele inicia uma nova tendência de baixa. Aí o que ele fez aqui? Ele fez um movimento contrário do que a gente estava fazendo nesse aqui, certo? Então aqui, deixa eu só printar esse aqui. Deixa eu acertar aqui a vela. Mais ou menos. Ficou bem desconfigurado, ficou bem fora. Vou tentar acertar aqui. Bom, depois eu tento printar na aula lá, tá? Vou printar não, vou apagar aqui. Para a gente poder passar. E aí eu vou evoluir para aquela parte ali. Ó. A partir desse momento aqui, ó, o que aconteceu? Houve uma subida, desenhar, ó. Houve uma tendência de alta, seguida de quê? Uma lateralização. Então, houve uma lateralização aqui, que vem, ó, daqui. Opa, deixa eu botar a linha. Ó, aproximadamente daqui até aqui. Ó, beleza? Ele tentou, ó, continuar no sentido contrário, sinalizando aqui, ó, rompeu, não teve força, tá? E a partir desse momento aqui, ó, a partir dessa vela aqui, ó, e dessa vela, tá? Ele iniciou a descida. Nessa vela, como houve uma tendência, provavelmente houve um derretimento muito grande aqui, seria o momento ideal da gente dar uma entrada. Opa. Acreditando no final da tendência e início da reversão, beleza? Então, aqui houve uma distribuição, tá? Que seria o quê? Seria o momento em que eu estou juntando um lucro muito grande, tá? Junto lucro e vou tentar obter juros. Então, eu tenho muito dinheiro, acumulei muito dinheiro, tá? Chegou um momento em que eu parei, descansei e a partir desse momento eu passo a emprestar o dinheiro para outras pessoas para que outras pessoas me devolvam os juros. No momento anterior, eu participei de uma solicitação de juros, certo? Que eu acumulei dívidas, dividendos, para esperar um período de descanso e trabalhar fazendo lucro. Aqui eu já fiz um lucro, de certa forma, eu estou descansando e agora eu vou trabalhar para lucrar com juros. Então, eu vou operar esses juros em benefício próprio, beleza? Tive uma tendência de alta, tive o meu momento de lateralização, tá? E aí, no final desse momento de lateralização, como um rompimento, eu tive uma descida, opa, uma tendência de baixa, tá? Onde houve a descida. A acumulação eu faço de tendência de baixa para tendência de alta
distribuição de alta para tendência de baixa. Diferença é só a diferença, digamos, do que você vai fazer, tá? Nominal, de definição. Operacional, mesma coisa. Posso falar tudo como distribuição, tudo como acumulação? Posso falar tudo como acumulação. Só que eu precisei dividir para que vocês entendam os períodos que acontecem, os períodos onde cada coisa acontece. Então, a gente tem basicamente 4 períodos, tá, pessoal? Então, eu vou dividir por cores aqui. Primeiro período, digamos que seja o branco, vou botar verde, onde existe uma tendência. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui mais legalzinho. Aqui. Primeiro período, tá? Existe uma tendência. Não consigo girar, né? Ah, droga. Vou ver aqui. Não vai adiantar muito não. Vamos lá. Primeiro período, existe uma tendência. Ó, tá? Segundo período, essa tendência se estabiliza por um certo momento, tá? Terceiro período, essa tendência tende a operar em continuidade à tendência anterior, beleza? E quarto período, que é onde a gente vai operar, é quando a tendência perdeu força, tá? E inicia uma reversão de sentido, beleza? E aí, o momento em que a gente vai operar mais propício seria o quê? O momento onde a gente percebe que existe uma força positiva ou um padrão, alguma coisa que nos proporcione a operação. Beleza? O que eu ia falar? Eu estava com uma coisa na cabeça para falar para vocês aqui. Percebam isso e entendam o momento baseado na análise, tá? Que vocês vão fazer essa entrada, tá bom? Deixa eu ver mais o que eu iria falar. Tá. Pessoal, conseguiu entender essa parte? Conseguiu entender essa definição? Conseguiu entender o que acontece no mercado? Eu simplifiquei bastante a teoria de Wyckoff, tá? Depois, se quiser, eu passo o texto falando o que é para vocês entenderem. Isso é uma simplificação bem básica, onde a gente sabe o quê? Que o nosso operacional, o momento onde a gente vai operar é exatamente um. Exatamente quando ele finaliza uma tentativa de continuação da tendência anterior, perde força e inicia uma tendência contrária. Beleza? Então, não opero aqui, não opero aqui, não opero aqui. Opero aqui. E aqui, se tiver a possibilidade, se eu perceber que tem tendência e tem força para ser operado, eu opero. Se não, do jeito que está aqui, ó, a gente percebe que não dá para operar, é melhor operar só aqui, tá? Por quê? Ó, aqui já houve a primeira fase de uma acumulação. Aqui já houve a acumulação em si. Opa! Já houve a acumulação. Oh, meu pai do céu! Ó, houve a acumulação. Houve uma tendência. Ó, aqui, ó, a tendência. Peraí, fiz a cor errada. A acumulação. Houve a tendência, ó, de continuidade de baixa. E houve. Oh, desculpa. Houve a acumulação. Houve a tendência perde força, ó, perdeu força a tendência. Não, era isso mesmo. Aqui, ó. Perdão, gente, desculpa, confundi aqui. Ó, houve acumulação, essa vela aqui foi a tendência de baixa.
não deu certo, iniciou-se a tendência de alta, beleza? Quando eu vou operar? No momento em que eu sentir confiança, tá, no mercado, que o mercado vai conseguir trabalhar em continuidade. Basicamente, né, a gente ia seguir essa vela aqui, e caso essa vela aqui demonstrasse uma tendência de continuidade, tá? A gente iria operar. Aí vamos lá. Ah, professor, mas essa vela é uma vela grande, essa vela é uma vela de exaustão. Ó, ela fez isso aqui, beleza? Ficou muito grande, muito maior do que as outras. Lembrem-se, quando a gente falou movimentação, daquela movimentação que ela faz uma explosão e depois ela tende a tratorar, tá? Lembram disso? Quem lembra disso, digita 1. Quem não lembra, digita 2 que eu explico. Existe um movimento que a gente estudou, onde a vela ela inicia se tratorando, por alguma carga d'água, ela explode e ela continua tratorando, mesmo que ela desça e volte. Então, ela pode ter dado uma explosão, voltado e iniciado uma tratorada. Por isso que a gente precisa ficar observando a vela, tá? A vela, basicamente, aqui fez o quê? Ela explodiu. Opa! Ela explodiu, bateu e voltou subindo, beleza? Demonstrou força nesse período, estava tratorando. Então, é uma vela e, dependendo da movimentação dela, se ela começou, por exemplo, mais ou menos aqui, se ela explodiu aqui assim, e formou-se uma vela maior, a gente teria confiança de que ela seria uma vela de força. E aí poderia entrar em continuidade nela para essa vela aqui. Então, eu operaria continuidade aonde? Nesta vela aqui, beleza? Dando entrada como, pessoal? No início da vela. E final dessa vela, início dessa vela. Daria uma continuidade, operava para cá, ó. Beleza? Iria ter vitória aqui. Show? Resolvi o nosso problema. E aqui eu mostrei que, geralmente, uma acumulação, ela evolui para uma distribuição. Então, existe uma distribuição e uma acumulação que vão se revezando. Geralmente, tá? O que vai fazer de diferença, tá? Vão ser o quê? Vão ser as tendências do tempo gráfico, né? Que você vai ficar operando em continuidade, e o tempo gráfico você vai ficar operando sem rompimento, beleza? Aqui, ó, a gente já está há um bom tempo no mercado operando sem rompimento. Por mais que a movimentação esteja ó, lenta, tá? Ele está operando sem rompimento. O que está acontecendo aqui? Pô, um provável. Aqui vai ser uma provável distribuição. Teve uma alta, ó, acumulou, então vai ter uma tendência de baixa na próxima. Fez uma vela de alta e a vela de alta ela não rompeu, ela não está rompendo. Então, onde é o nosso rompimento aqui, ó, no que está acontecendo agora, ó? Por enquanto, a gente está no rompimento aqui, ó, entre esse patamar e esse patamar. Se alguém sair, se agora aqui, ó, essa vela rompe aqui para baixo, se existe um rompimento para baixo, olha a dica do operacional aqui, ó. Teve um rompimento para baixa. Opa, não é essa caneta que eu quero, não. Essa que eu quero. Então, teve um rompimento para baixa, ele negou a movimentação, teve uma força para alta, ele vai reverter. Aqui, ó, eu não vi essa vela, mas pode ser que ele tenha tido isso. Aonde foi o rompimento para baixo desse aqui? Quem sabe me falar? Quem pode me falar aqui? Aonde teve uma tentativa negada de romper para baixo? Vamos lá. Nesse momento aqui, ó, houve uma tentativa de rompimento para baixa que foi negada. Quem consegue me falar onde está? Só me Esse falar o tempo da pavio aí, professor? Esse Na aqui? taxa 690, isso. Exatamente, ó. Desceu, negou e voltou. Aqui já foi a negação de baixa. Aqui, a gente viu observar essa vela,
se era uma vela propícia para dar cal. Se fosse uma vela propícia para dar cal, no final dela eu entrava, essa vela respeitou e a gente teve operacional. Ah, não rompeu. Rompeu sim. Porque aí a gente vai considerar aqui, ó, como esse patamar de rompimento. O que que aconteceu aqui? Ó, baixa, lateralizou, tentou baixa, não deu. Quer dizer, tentou baixa, tentou alta, mas não deu certo, desistiu. Não dava para a gente operar como acumulação. Estamos aguardando o momento de sair. Beleza? Aqui houve um rompimento, parou bem perto. A vela de força seria essa aqui. Essa outra vela já não teria muita certeza de operar. Então, provavelmente, a gente vai observar se essa vela aqui foi a tentativa de operar. Ó. Foi uma chance boa. Vou operar em todas as velas? Não, porque como está acontecendo aqui, ó, aqui não deixou uma situação muito clara que a gente pudesse operar. Beleza? Mas aqui deixou uma situação clara, aqui deixou uma situação muito mais clara, tá? E se a gente for seguindo para trás, a gente acha situações muito visíveis que a gente precisa operar, que a gente pode operar. Nessas situações visíveis, são os momentos que a gente vai operar. Preciso operar toda hora? Não, vou operar na certeza. Fazendo meus soros, fazendo meu gerenciamento, a gente começa a trabalhar e fazer dinheiro. Então, ó, eu fiz uma entrada a 9h20, eu fiz uma outra entrada 9h48, 20 minutos depois. Aqui teria a possibilidade de fazer uma outra 10h12, 10h13, e assim você vai fazendo dinheiro, beleza? Com calma, analisando o mercado, sem precisar morrer. Fiz 4, 5 entradas, estou cansado, não tem problema, sai do mercado e opera de novo. Aguardem as chances, analisem, respeitem o operacional. O que que eu fiz aqui? Foi aquilo que eu falei para o pessoal, a gente vai perceber momentos onde a gente opera a retração, a gente vai perceber momentos onde a gente só observa a retração. Vocês precisam saber o que que acontece em retração para vocês entenderem. E aí eu expliquei retração, depois eu expliquei pullback, para a gente saber quando seria um pullback ou não, quando poderia ser um pullback ou não, tá? E aí a gente opera. No momento, a gente define que existe uma força para operar. Houve operacional aqui nessa vela para operar? Se houve, a gente opera. Se a gente não percebeu, a gente não opera. E aguarda uma chance. Aqui é a mesma coisa. Se a gente percebeu que aqui ele teve um operacional nessa vela, a gente opera essa vela. Senão, a gente não opera. Mesma coisa aqui, ó. Tentou lateralização, mas voltou. Vela do mesmo tamanho. Não é acumulação. Aqui seria o quê, pessoal? Nessas duas velas aqui, ó. Tentou romper e voltou. O que que eu poderia operar aqui, ó? Quem pode me falar? Não vou dar zoom para não sair da tela, tá? Mas, ó, aconteceu aqui. Tentou romper. pullback? Um pullback, exatamente, ó. Aqui. Desceu e voltou. Quando eu opero aqui, não. Houve força de rompimento da vela de baixa, operaria para baixo, mais uma chance de um gain. Beleza? Quando você conhece os padrões, quando você conhece o que você precisa operar, você vai operar. Beleza? Nem sempre você vai operar na retração. Por quê? Retração, o pavio é difícil, o pavio pode ser rompido. Olha essa vela aqui. Com grande certeza, ela fez um pavio muito grande e depois ela voltou rompendo todo o pavio. Se você não pegou na ponta do pavio, a chance de você tomar loss é muito grande. Beleza? Então, a gente vai reconhecer tudo isso. O que eu falei de início foi uma definição, né? Foi para vocês entenderem que existem duas situações diferentes e que uma situação pode evoluir para uma outra situação. Então, a gente teve alta, lateralizou, negou alta, foi baixa. Teve baixa, lateralizou, negou baixa e foi alta. E aí você consegue enxergar isso no gráfico, você consegue ver o momento certo de operar. Teve baixa, não é legal para operar. Lateralizou, não vai operar. Vou esperar o quê? Uma tentativa de sair frustrada. A tentativa frustrada de sair foi essa aqui. Por que é uma tentativa frustrada? Provavelmente eu percebi que foi uma vela de força. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem isso aqui, ó. Coloquem aqui, ó. Foi uma vela de força, ó. Vamos aumentar, ó. Vela de força que não obteve vitória. Teve uma vela maior do que ela, e foi também uma vela de força, primeiro de movimento, provavelmente tratorada, chance de entrada para alta aqui,
tive vitória nessa aqui. Beleza? E assim a gente faz o nosso operacional. Ó. Deixa eu virar mais um pouquinho. Aqui. A gente percebe os momentos propícios para fazer a operação e a gente opera com a segurança maior. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu? Quer que explique de novo? Pode falar, pessoal. Por favor, participem da aula. Falem que tem dúvida. Se não entendeu nada, se não ilustrou nada, Professor, falem também. Pode falar. professor, Pode falar. é Kátia, boa noite, tudo bem? Oi, Você tem Cátia, tudo bem? como voltar, resumir? Porque Tem. também estava. Tem como você Vamos explicar lá. novamente? Desculpa aí Tem. te atrapalhar. Vamos lá. Não, tranquilo. Vamos lá. Ó, o que seria a acumulação? A acumulação são os momentos onde a gente teve uma tendência de alta ou de baixa, essa tendência perdeu a força, tá? E ela precisa concentrar força, tá? Vamos falar de acumulação e vamos falar de... Oh, meu pai. Distribuição da mesma forma, tá? Vou explicar a mesma coisa. Vou falar acumulação, mas ela tanto serve para distribuição quanto para acumulação, os dois conceitos, tá? Depois eu aplico a diferença de um para o outro. Então, na acumulação, eu tive uma tendência, a tendência subiu, vamos lá. Ó, estou subindo o morro. Aqui, ó, bem legal para explicar. Subi o morro. Cansei de subir o morro, tá? Chegou um momento onde eu parei. No momento que eu parei, eu estou descansando, eu não tenho subida nem descida, beleza? Tranquilo, show de bola, legal, muito bom. E aí o que que acontece? Descansei, vou continuar a subida. Então, tentei continuar a minha subida. Nesse momento aqui, ó, nessa vela, tentei continuar a minha subida. Não consegui, cansei. Beleza. O que que eu vou fazer então? Mudei de ideia. Vou voltar para casa. Vou descer porque eu estou cansado, tá? Então, eu tenho uma tendência de alta. Deixa eu tentar nomear aqui para vocês. Tem uma tendência. Depois dessa tendência, eu tenho uma lateralização. Lateral, na velocidade. Uma lateralização, tá? Eu tenho uma tentativa sem sucesso, então um falso rompimento, vamos botar assim, tá? Um falso rompimento. Aqui, ó, falso rompimento. Percebe que é uma vela de força, fez o operacional provavelmente de força, mas, ó, subiu e retraiu. No momento que ele retraiu, eu já percebi que ele teve uma negação. E ele está tendo, mostrando um padrão de uma tendência de quê? De baixa. Explodiu, derreteu, fez a minha tendência de baixa. Não houve rompimento. Opero para baixa no final dessa vela. Opero para baixa nessa próxima vela. Onde eu entro, finalzinho da vela aqui, ó, para baixa, tá? Por quê? Percebi que teve um falso rompimento, percebi que teve uma tendência de baixa, porque ele perdeu, negou a alta e voltou para baixa, tá? Virou para o back? Não virou para o back, então não é operacional para o back, mas se ele teve tendência de baixa, vou operar para essa vela, tá? Bem assertiva, para que eu consiga ter vitória nela. No início dela, eu opero que ela vai fechar embaixo, o que aconteceu aqui. Ó, aqui, ao contrário, tendência de baixa, evoluiu para uma lateralização. Ó, outra falsa tendência de baixa aqui, que não deu certo. Tive uma tendência de alta. Operei para alta, tá? Qual é a diferença? Explicando, a gente percebe uma descida ou uma subida, a gente vê que tem um momento em que ela se estabiliza para descansar, tenta fazer alguma coisa, não consegue e inverte. Vou botar quando? Vou entrar aqui, ó. Quando eu percebi que ele não conseguiu, tá? No sentido contrário, tive uma tendência de alta, lateralizou. Tentei não conseguir, vou entrar na inversão. Nesse momento que eu não consegui, ele perdeu força, ele vai descer, tá? No momento que eu tentei descer, lateralizou, tentei não conseguir, ele vai perder força e vai começar a subir. Então, eu vou entrar nesses momentos onde eu detecto que ele perdeu a força e vai criar uma força maior para a próxima operação. Beleza? No sentido contrário. Conseguiu entender agora? Kátia, conseguiu entender?
Consegui sim, professor. Obrigada, Beleza? obrigada. Deu É para basicamente isso. esclarecer. A Obrigada. dica é o quê? Eu já falei de acumulação, certo? Já expliquei a acumulação várias vezes, mas eu ainda não tinha falado o que é. Vai ter acumulação, certo? No final da acumulação, ela vai tentar recriar, vai tentar voltar lá à tendência anterior e não vai conseguir. No momento que você percebeu que, ó, não consegui, cansei para aquela tendência, é o momento que você vai dar uma entrada acreditando na reversão. Neste momento, é o momento propício de entrada, tá? Tive uma descida e ele evoluiu para isso, tá? Tive uma alta, lateraliza, tenta alta e não consegue, e inverte. Opero aqui, no sentido contrário. De quê? Dessa tendência anterior. Show? Fica bem simples. Você já sabe o que vai acontecer. E aí você só vai esperar a confluência de acontecer, de ter uma tendência. Então, quando vai ter uma tendência? No momento em que aqui, ó, aqui, a gente sabe que o mercado está o quê? Lateralizado, então ele está indeciso. Está pavio para lá, pavio para cá, pavio para lá, pavio para cá, pá, pá, pá. Tá? Vai chegar um momento em que ele vai tentar uma força e vai deixar de fazer pavio. Ah, não deu certo. Ou fez e voltou, teve negação. Beleza? Opa, fez, voltou, teve negação, terminou em baixa. Vou entrar na próxima vela aqui, acreditando que o movimento vai reverter. Ele vai reverter. Beleza? Fez uma alta, fechadinha, bonitinha, vela de força. Só que a próxima vela, ela não rompeu, não houve rompimento, então ela terminou com pavio e terminou na mesma altura, tá? Aí é o momento que eu vou operar aqui. Por quê? Porque houve negação de uma vela de alta. A vela de alta tinha que ter subido, não subiu, ela desceu. Se ela desceu, a próxima vela tende a descer também, e você vai operar, beleza? É uma operacional fácil, tá? O que você precisa fazer é entender o momento que você vai entrar para fazer a operação. Entendeu o momento que vai entrar para fazer a operação, você vai pegar já o bizu de cara e vai começar a fazer isso toda vez que você for operar, beleza? Deixa de operar em acumulações, a menos que você veja um padrão. Então, pô, vamos lá. Quando eu posso operar numa acumulação? Tem minha acumulação aqui, beleza? E aí na minha acumulação eu percebi que fez lá uma vela de alta, aí fez lá uma velinha de baixa, outra de baixa. Ah, padrão, senhores, por favor, cuidado com o som, pessoal, por favor, quebra o raciocínio, quebra a explicação, atrapalha muito. Tive uma tendência de alta, tá? Tá lateralizado, mas eu tive, ó, 3 velas e deixaram o pavio lá, beleza, vamos lá. Opa. Deixou o pavio, pá, deixou o pavio aqui, beleza? Percebi que o quê? Pô, pode ser um padrãozinho de limitação em 3, né? Pode ser que essa vela agora opere para alta, beleza, tranquilo. E aí, se você sentir confiança, opere para alta nessa vela para que ela opere como alta, beleza? Teve vitória, beleza. Não teve? Segura. Mas houve um padrão dentro da lateralização que você pudesse operar. Não tem padrão específico e bem desenhado e que te dê 3 confluências que você vai operar? Não opere. Espere o quê? Uma tentativa de continuidade que não deu certo e um momento onde vai haver uma descida e a inversão do valor, tá? A teoria de Ricoff, ela diz que você está no preço, você desce. Deixa eu botar de outra cor, para não confundir. Você está no preço, você desce e desvaloriza aquele preço. Você pode até ficar um certo tempo num preço, num valor diferente daquele, mas a tendência é que ele volte àquele preço normal em algum período de tempo. É só isso. Se eu estava a R$ 1, eu posso descer, eu posso trabalhar um certo tempo, mas daqui a pouco ele volta para esse preço. Beleza? E é nesse momento, desculpa, e é no momento onde a gente vê que ele já desceu para caramba, que ele já ofereceu toda a resistência do mundo, que a gente dá a entrada. Beleza? Acreditando o quê? Que a partir daqui, que ele já teve uma resistência e o pessoal já está desacreditando totalmente que o preço está para baixo, eu opero para chegar no valor.
Posso operar várias velas aqui na tendência de alta? Posso operar várias velas, desde que todas essas velas respeitem o nosso operacional para continuidade. Existe a vela de força, existe a movimentação tratorada. Eu dei aquela entrada preferencial de 2 segundos antes da vela para pegar a vela com uma laseira também, para caso ela feche vermelha pequenininha, você não tome loss, tá? De preferência, pegar sempre no pavio. Então, está em alta, tente pegar no pavio de baixo. Está em baixa, tenta pegar no pavio de cima, porque a tendência para que ele vá para lá é mais difícil. Opere sempre no sentido contrário. E aí que você opera a retração, beleza? Então, aqui, por exemplo, ó, essa velinha que está aqui, ó, ela deu uma explodida com o pavio aqui, ó. Eu poderia ter pego essa vela, tá? No sentido contrário. Aonde seria mais assertivo? No final do pavio. Se eu operar aqui, eu ganho? Também ganho, mas a chance de dar erro é maior, o risco é maior. Se eu conseguir esperar como que ela desce essa explosão aqui para dar entrada, no sentido contrário, perfeito para mim, tá? Como que eu opero isso? Eu já estou com a mãozinha aqui, ó, no put, aqui, ó, onde eu estou, esperando. Deu uma explosão para alta, put, vai descer. E eu opero a descida. Beleza? Então, a gente consegue encaixar o operacional de acordo com o que a gente vai raciocinando no gráfico. Viu quantas entradas a gente vai criando só observando a movimentação? Movimentação é o que eu sempre falo, é o mais importante. Conhecendo esses padrões, conhecendo essas teorias, pelo menos o que ela fala que vai acontecer, que vocês percebem, que se você olhar no gráfico, você vê muito... Opa, deixa eu apagar aqui. Tá? Se você olhar aqui para o gráfico, pular para o gráfico, começar a olhar, você vai ver que existe muito isso. Sobe, lateraliza, tenta subir, desce. Ó, sobe, lateraliza, tentou subir, não deu certo, desceu. Ó, subiu, lateralizou, tentou subir de novo, não deu certo, desceu. Opera, ó, na próxima vela aqui, operava e tinha vitória. Ele sempre se repete. Houve uma descida, lateralizou, tentou descer, houve negação, vai subir. Ó, viu? É muito assertivo, muito assertivo. Só preciso ter aquele desenho na cabeça. Que desenho é esse? Isso aqui. Ou isso aqui. Tá? São 2 desenhos, apenas invertidos. E sempre acontece a mesma coisa. Show? Pessoal, alguma dúvida? Algum questionamento? Alguém quer perguntar alguma coisa? Já estamos completando uma hora de aula, já está dando a hora de parar. Conseguiram entender? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? O momento é agora. Depois não vai ter mais. Eu não vou estar com isso na cabeça, vai ser mais difícil. Não temos dúvidas. Então, beleza. Essa aula eu vou ver se eu posto as perguntas que estão faltando hoje ou amanhã, tá? E a gente se vê na terça-feira, tá? Segunda-feira, aula da Pri. Sala de operações, sinais, desculpa, vão estar amanhã, tá? Esse mês eu vou testar, tá? O robô e os sinais. Então, eu vou passar sinais na sala do WhatsApp. E quando eu tiver fechado o robô com o rapaz, que eu não consegui falar com ele ainda, tá? A gente vai passar para vocês o lance do robô. Eu estou em negociação ainda. Quem quiser o robô, beleza. Quem não quiser, vai na mão e opera na mão, tá bom? Cotex, é aquilo lá. Gente, eu precisava, sério mesmo, cara, eu vou falar para vocês, olha aqui, o que está acontecendo? Por favor, quem não tem a Cotex, vai me ajudar muito, tá? Olha só, o que está acontecendo aqui? Eu tenho, para vocês verem aqui, eu tenho 131 dólares para pegar na Pocket. Desculpa, tá, pessoal? 131 dólares para pegar na Pocket. Só que se eu pedir um saque, eu vou ter o saque negado, porque eu preciso de 3 novos depósitos, 3 FTD, primeiro depósito, aquele lance que eu expliquei para vocês que eu ganho lucro. Para eu ganhar esse dinheiro, para eu conseguir sacar esse dinheiro que eu estou juntando há um bom tempo, baseado aqui, ó, no que vocês depositaram, o que vocês ganharam, baseado nesse lucro aqui, tá? Para eu poder tirar esse dinheiro, eu preciso que 3 pessoas façam o cadastro no meu nome e façam o primeiro depósito. Depois que essas 3 pessoas fizerem, eu consigo sacar esse dinheiro. Eu já tentei 2 vezes e foi recusado. Eu tentei aqui, foi recusado, tentei aqui, foi recusado. Esperei 2 meses para conseguir sacar. E agora ele está me apresentando esse erro. Então, por favor,
Se tiver alguém aí que vai querer operar na Pocket, que vai querer fazer aquilo, por favor, faz essa semana, se puder, beleza? Faz a conta e tem que fazer o primeiro depósito, R$ 50, beleza? Fez o primeiro depósito, eu consigo sacar esse dinheiro e vocês conseguem operar comigo. Pô, esse dinheiro está parado há um bom tempo, ele vai me ajudar bastante, tá? Então, quem puder fazer isso, eu vou ficar muito grato. E se puder me avisar, eu vou contabilizar para poder vir aqui sacar, tá? O que que acontece? Se eu não sacar até amanhã, eu só saco na segunda-feira que vem. Por quê? Vamos lá, como eu gosto de ser bem limpo e bem claro para vocês. Tá? Deixa eu achar aqui aonde mostra. Eu acho que é aqui mesmo no pagamento. Tem datas específicas de pagamento. Deixa eu ver se é aqui. Caramba, onde é? Agora eu não estou achando. Se eu não receber até sexta, eu só recebo daqui a 15 dias. E aí esse dinheiro fica mais 15 dias. Tá bom? Eu vou mandar o link no grupo para vocês. E quem puder, irmão, vai me ajudar muito. Mas é só quem ainda não tem conta na Pocket, cria conta na Pocket e faz o primeiro depósito. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida pode me chamar. E aí a gente conversa e acerta tudo. Tá bom? Robô, vou passar para vocês quando estiver certinho. Preciso do feedback dos acertos nos sinais, tá? Por quê? Eu preciso saber se vocês estão conseguindo analisar os sinais, fazer as entradas e ter sucesso. Estou mandando 3 por dia. Por quê? De coração. Vocês não estão ainda habilitados a isso. Eu estou com medo de botar 9, 10 sinais e o pessoal começar a tomar loja e perder dinheiro. Então, eu vou mandar 3, daqui a pouco eu mando 4, daqui a pouco eu mando 6. E o normal é a gente mandar os 9, como eu falei, 3 de manhã, 3 de tarde, 3 da noite. Só que eu preciso devagar. Não pode cancelar a conta e abrir de novo na Pocket, tá? Não pode fazer isso. Se fizer isso aí, você acaba saindo da minha afiliação e aí vai ser mais complicado para seguir. Beleza? Mas é aquele lance. Pô, tem condições de criar no nome da esposa, no nome da mãe, no nome do pai. Cria lá, é mais uma conta para vocês operarem. Quando colocar lá na Pocket para operar no robô, eu tenho 2 contas da Pocket, beleza. Fez o pagamento do robô, fez tudo, vai me dar a conta e a gente coloca lá. Não sei se dá para operar 2 contas no mesmo robô, mas no grupo vai dar para operar. Então você consegue entrar no grupo e o sinal vai para vocês. Eu acredito que vai dar certo, beleza? Então vamos lá, galera. Boa noite, muito obrigado e a gente vai se falando, tá? Qualquer coisa podem me chamar. Vou mandar o link para vocês lá. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana. Até segunda com a Pri, até terça comigo e aproveitem aí o final de semana. Ô, professor, Oi, só uma fala, pode pergunta. falar. É o Josimar. Fala aí, Gilmar. Que no caso que eu já tenho a Pocket, né? E aí, como que faz? Então, se já tem a Pocket, não adianta para mim, tá? Para utilizar os sinais da Pocket, vão ser 2 formas de utilizar o sinal da Pocket. Ou utiliza pelo Robin, ou utiliza pelo sinal do... Eu esqueci o nome, o Alex lembra. O Alex me mostrou, trade comunitário, uma coisa assim, que vai até lá minha conta lá e tudo que eu fizer de entrada vai entrar para vocês também. O que que acontece? No robô, vocês têm uma maleabilidade maior. Vocês podem botar o valor que vocês quiserem, o gerenciamento que vocês quiserem. Eu vou até recomendar um gerenciamento, mas vocês vão colocar. Na Pocket, se eu der uma entrada de $100, vocês têm que ter $100 lá para dar a entrada também. Se eu der a entrada de $1, ele vai entrar $1 para vocês. Vocês repetem o valor. A minha intenção é fazer entradas só de $1 na Pocket. Por quê? Porque aí vocês vão poder botar $1 e ganhar o valor lá e ter um lucrozinho. Beleza? Em outro e-mail pode abrir? Fátima, pode abrir. Mas aí vai esbarrar no problema do CPF. Você já vai ter um CPF lá. Então não adianta, não tem como. Tá bom? Realmente eu preciso de 3 pessoas e 3 pessoas que caso não tenham. Ou se tiver algum amigo, alguém que queira entrar, faz isso. Beleza? Então, pessoal, tenham Beleza, todos uma professor. boa noite, tá bom? Muito obrigado e até mais aí, a gente vai se falando. Valeu?